Muito bem, André. Agora é minha vez de fazer uma pergunta para você. Eu tenho uma curiosidade e, na verdade, até um desejo de poder conduzir melhor com os meus pacientes. A gente lida bastante com pacientes que são submetidos ou vão ser submetidos à quimioterapia ou radioterapia no pré-operatório ou no pós-operatório. Né? E a gente sabe que isso acaba, de alguma forma, mexendo muito com a imunidade desses pacientes, com a capacidade de absorção de nutrientes, enfim, toda a rotina do dia a dia, né, nutricional. Então, o que você julga para essas pacientes, né, de maior risco aí, importante para que a gente faça essa investigação ou antes ou após uma quimioterapia? E qual o tipo de suplementação que você indica? Via oral, endovenosa, que tipo de abordagem mais do ponto de vista de nutrologia a gente precisa ter mais cuidado com essas pacientes? Bom, então assim, uma das coisas fundamentais, né, para você melhorar a imunidade é ter uma boa massa muscular. A gente sabe que isso tem um impacto muito grande do resultado da quimio, da radioterapia, da imuno, da cirurgia também. Então, a gente sempre vai ter isso de associar uma boa alimentação com atividade física. Então, se a pessoa já tem uma boa massa muscular, ótimo, mas se ela não tem, não é tarde. Você consegue associar, inclusive a gente tem melhores resultados hoje com a químio e a rádio associada à atividade física, né? Tem se incentivado cada vez mais. Então, isso é fundamental, porque nós, seres humanos, não temos capacidade de produzir proteína. Então, a maior parte da nossa proteína fica armazenada no músculo, chega cerca aí de 60%. E a proteína, ela é usada também para fazer células de sistema imunológico. Então, quando eu não tenho uma boa massa muscular e eu não estiver consumindo direito proteína, vai faltar proteína e a minha imunidade cai. No caso, né, de deficiências nutricionais, isso é muito específico de alguns pacientes. A gente vê muitas vezes em pacientes veganos ou vegetarianos que não têm um consumo adequado aí de alguns alimentos. Quando você consegue fazer, a pessoa já tem um acompanhamento, sabe exatamente o que precisa comer. Isso não é comum, mas pode acontecer. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica ou alguma outra cirurgia. Então, e nesses pacientes é sempre importante a gente pedir um perfil nutricional para ver como que tá, as deficiências mais comuns: ferro, B12, vitamina D, cálcio, proteína. Então, a gente também vai ter que ver. E, em primeiro lugar, né, antes de eu pensar numa intervenção artificial, que seria o injetável ou o suplemento oral, eu vou adequar a alimentação. Então, se eu tiver uma alimentação adequada e equilibrada, eu já vou ter todos os nutrientes necessários para manter tanto minha massa muscular quanto os meus micro ou macronutrientes presentes ali de uma forma adequada. Se não for possível, a pessoa por algum motivo não está conseguindo, hoje tem uma cirurgia prévia, aí a gente vai entrar com o suplemento oral, e os suplementos injetáveis são muito específicos para pessoas que têm realmente cirurgia do trato gastrointestinal. Ou se ela está com uma deficiência muito grande. E aí você precisa de um resultado rápido. Então, mas assim, eu sempre falo, você tem que usar o básico é a alimentação. Então, você tem que mexer primeiro nisso, para depois pensar em outras alternativas. Perfeito. Estou muito satisfeito. Então, tá bom. Sairei melhor daqui do que entrei. Então, tá bom.